Tá na hora da gente falar dessa abertura de Overlord, cara, não tem como. O que mais eu recebi esses dias, inclusive no último vídeo, foram perguntas que, tipo assim, muita gente tava louco pra saber de alguns personagens que apareceram nessa abertura e ninguém sabia dizer quem era. E detalhe, teve participação dos seres supremos aí. Poucas pessoas perceberam, mas tiveram sim os 40... Aliás, não os 41, mas alguns deles apareceram aí e eu particularmente tive que assistir 3 vezes pra poder ver esses caras. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês que essa abertura aí trouxe muita coisa além do que a gente esperava, principalmente relacionada a volumes muito mais longe do que a gente esperava que eles fossem simplesmente adaptar. Por isso que eu digo, cara, vem comigo que eu vou te mostrar todos os personagens, tudo que fugiu da gente nesse trailer e tudo que dá pra gente esperar dessa nova temporada até o final. Vamos nessa! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa abertura da 4ª temporada já causou muitos comentários na internet, galera, principalmente por causa da quantidade de spoilers que ela trouxe direto da temporada. Era uma coisa exuberante. Primeiro de tudo foi o início. De cara a gente vê na abertura que mostra literalmente a silhueta de alguns dos seres supremos que fizeram parte da Ainz Ooal Gown junto com o Ainz. Mas, particularmente falando, alguns que o Ainz já relembrou, né? Não de todos, mas ele já relembrou de alguns até nas outras temporadas. E agora tá relembrando nessa temporada também. A gente pode começar pelo Touch Me, que é o mais padrão de todos, visto que ele é uma pessoa muito justa, né? Era o ex-líder da guilda, foi ele que fundou a Ainz Ooal Gown, que depois se tornou a Ainz Ooal Gown, só tinha apenas alguns participantes, mas depois foram crescendo cada vez mais. Então ele passava a ser uma pessoa boa para todos os seus amigos ao seu redor. Ele que criou o Sebas, inclusive, e estava disposto a se esforçar para ajudar qualquer pessoa em tempos de angústia sem hesitação. Fez amizade com muitas pessoas também. E também era um cara que repreendia os amigos se tivesse feito algo de errado ou algo ruim, porque ele era o cara da justiça, né? O Touch Me era a justiça pura. Inclusive o próprio Ainz já olhou pro Sebas e já viu o reflexo ali do nosso querido Touch Me, né, cara? Depois temos o Nishiken-Hai, que junto com a Ainz Ooal Gown também foi um dos primeiros a aparecer nesse clã. O Nishiken-Hai era um ninja completamente brabo, mano. O cara era simplesmente incrível. E como aconteceu a parada da Ainz Ooal Gown, ele também foi um dos primeiros. Ele tava na Ainz Ooal Gown e quando essa guilda foi desfeita, ele foi pra Ainz Ooal Gown ajudando o próprio Touch Me a criar essa nova guilda, a criar um novo conjunto de personagens ali, de pessoas que são os 41 seres supremos. Porque antigamente só tinham apenas, no início, 9, depois foi crescendo, foi pra 27 e tal, tinham algumas pessoas. Como a guilda tava tomando muita forma, ele teve que de alguma forma aumentar isso daí e transformar numa guilda muito maior. Então assim, ele fazia parte junto com o Momonga, que era designado pro Punitomou, que ajudava a desempenhar um papel de conquista bem sucedida também na grande tumba de Nazarick. Porque antes deles terem essa guilda, eles não simplesmente criaram a tumba não, eles tiveram que dominar a tumba de Nazarick a partir de uma raid. Ela era como se fosse uma raid do mundo, era uma missão que todo mundo ia lá e quem conseguisse zerar aquilo ali dominava, se tornava a base da pessoa. E a Ainz Ooal Gown foi a guilda que conseguiu, com todos os 41 seres mais poderosos que existiam, né? Não no geral do jogo, porque a guilda deles não tinha top 1 não, se eu não me engano era top 9, existem 8 guildas na frente deles, a gente já comentou isso aqui outras vezes também. Mas depois que isso tudo aconteceu, o Nishiken-Hai criou a Nakberal Gama, enquanto estava hospedado lá em Nazarick. No começo ele não colocou muitos detalhes no avatar dele não, e sim fez com que ela parecesse mais suave e sem recursos. Apenas alguns dos membros da guilda, inclusive, viram o corpo real do Nishiken-Hai sem as roupas de ninja dele. Não foram todos. E ele também foi o cara que foi o vigilante, né? O maluco que descobriu a tumba de Nazarick. Foi ele que descobriu de fato essa raid e mostrou pra todo mundo que era possível eles dominarem lá em uma reunião e tal. Temos também o Bellriver, que foi um dos seres supremos envolvido no projeto do Spa Resort de Nazarick. Aquele onde o Ainz toma banho, né? Tá ligado qual é? Que tem um leãozão. Então, ele também estava entre os 27 membros do Ainz Ooal Gown, que mais tarde se tornou Ainz Ooal Gown, bem como também conquistou a tumba de Nazarick junto com os outros. Só que fora do Yggdrasil, ele aprendeu algumas informações sinistras sobre megacorporações, né? Ele acabou pegando megacorporações governamentais do mundo e estudou isso a fundo, meio que trabalhando como se fosse um espião. Por causa disso, ele acabou morrendo. É um acidente basicamente para selar os lábios dele. Ele não conseguia tá com a língua nos dentes, daí falar, soltar essas besteiras de todas as organizações aí pelo mundo. E isso acabou fazendo com que ele saísse do jogo. E do lado dele nós temos Amano Marretotsu. Ao lado dos seus 2 membros da guilda das classes de artesanato, o Amano Marretotsu não ficou para trás. Na verdade, ele meio que ficou como um sentinela na entrada da grande tumba de Nazarick. E quando os membros deles eram tão poucos em número que não tinham todos outra escolha a não ser lutar, ele lutava. Ele abandonava os seus níveis de classe de ferreiro simplesmente para ir para o combate corpo a corpo.
No entanto, depois que a guilda conquistou Nazarick, que teve esse sucesso todo, finalmente o Amano Mahitotsu reconstruiu-se como um especialista em artesanato, né? Era um cara que, assim, criava varinhas do tempo, o anel de maestria, que ele deu inclusive pro próprio Momonga antes de sair do jogo, esses anéis aí. Ele criava muitos itens fortes. Depois que o Yggdrasil lançou o Power Switch, por exemplo, o Amano Mahitotsu, ele adquiriu esse Power Switch, mesmo sabendo que isso não ia ajudar ele em alguns níveis básicos baseados em fabricação, mas sim em combate com eles. Aparentemente ele estava secretamente bastante confiante, porque ele também jogou o jogo por muito tempo e também era doido pro combate aéreo, e o Power Switch conseguia voar. Mas no momento que ele usou isso aí pela primeira vez em combate com o Perorontino, acabou que não teve nada, né? Ele foi facilmente destruído. O engraçado é que esse Powered Switch, inclusive, apareceu nessa abertura também, e provavelmente vai vir nessa próxima temporada, com outro personagem que a gente vai comentar já um pouquinho mais à frente. Temos aqui Tábula Smaradna, que aparentemente também coletaria os manuscritos de obras inspiradas em vários autores com direitos autorais no mundo real, e convertia eles em livros direto para o Yggdrasil. O Tábula muitas vezes tende a armazenar certos materiais na biblioteca Azurbanipal, que era toda a biblioteca onde tinham todos os livros de pesquisa, aonde o Demiurgo vira e mexe vai lá para dar uma pesquisada também. Mas por outro lado, o Tábula também participou de projetar cerca de 20% dos menores mecanismos da Grande Tumba de Nazarick. Todos os projetos dele, por incrível que pareça, eram anormalmente intrincados, consumiram inclusive grande parte da capacidade de dados livres de Nazarick. Era como se fosse um armazenamento de lá, o que fez com que os outros membros começassem a ficar bolados, né, reclamassem porque eles eram incapazes de se satisfazer fazendo outras coisas, criando a própria tumba. Assim, o Tábula teve que assumir a responsabilidade pelas ações e pagou por muitos itens em dinheiro para poder expandir a capacidade de dados de Nazarick. Além também da criação da Albedo e das suas duas irmãs, a Nigredo e a Rubedo. Inclusive a Nigredo já apareceu nesse trailer pra gente. A Rubedo eu não acredito que vai aparecer nem tão cedo e nem sei se vai aparecer no anime. Temos ela na novel, mas no anime apenas a Nigredo apareceu e depois de muito tempo, né? Porque ela já era pra ter aparecido muito nas outras temporadas. Ela só veio aparecer agora. O Peroroncino também, que foi o criador da Shallter, apareceu lá. Na vida real, a gente sabe que o Peroroncino era um fã de heróis, né? De aqueles games comumente conhecidos como Hentai Games, né? Ele era um cara ótimo em debates na internet com relação a isso. E também tinha uma irmã mais velha que interpretava a própria Buku Buku Shagama em Yggdrasil. Ele jogava esses jogos aí e se tornou um grande amigo do Momonga e do Hubert. Os três juntos, mais tarde, até formaram uma aliança sem itens em dinheiro, né? Foi uma combinação deles ali. Só que o Perorontino acabou traindo a confiança dos dois e agindo por conta própria. Ele estabeleceu aí comprando itens não para esforço do seu personagem, mas simplesmente ele comprou itens adicionais escondidos para a estética do seu avatar do jogo, o que deixou os outros muito bolados. E a irmã dele, do Peroroncino, na vida real, e também está presente nesse trailer. Inclusive já foi mencionado pelo Ainz, porque ela é a criadora da Aura e do Maré, né? Ela criou os dois com as roupas trocadas, tanto que no primeiro episódio, logo a Aura falou pro Ainz que daria uma ótima ideia os homens usarem roupas de mulher, a mulher usar roupas de homem. Aí ele até gritou o nome da Buku Buku Shagama, porque ela tinha essa natureza alegre e gostava de pregar algumas peças, mas quando ela agia de forma séria, ela costumava brigar constantemente com o Peroroncino, instituindo na noção de que um irmão mais novo deve obedecer à irmã mais velha, obviamente, porque ela era mais velha que ele. Nesse sentido, o pensamento da Buku Buku Shagama também influenciou diretamente na relação entre a Aura e o Maré, que é um par de irmãos semelhantes ao que ela compartilhava com o seu próprio irmão. Então tem uma semelhança direta ali, assim como o próprio Sebas tem a semelhança com o Touchman. O guerreiro Takemikazuchi também apareceu, o criador do Coctus. Como guerreiro, ele admirava a força do Touchman, por exemplo, e era considerado seu maior rival. Além deles serem amigos, claro. Além de ser um guerreiro, o Takemikazuchi tinha o hobby de fazer armas para o seu personagem para ele usar em certas batalhas. Particularmente, ele esperava fazer esse tipo de arma que pudesse ajudar ou derrotar o seu rival Touchman diretamente. Mas antes que o Takemikazuchi pudesse completar a arma, ele sofreu um trágico problema, né? Uma trágica perda do seu maior rival que acabou saindo do jogo. O Touchman parou de jogar de fato. No final, as armas dele, ainda incompletas, foram posteriormente colocadas em exibição no Tesouro. A gente já viu o Tesouro também dentro do anime nas outras temporadas, mas antes que o Takemikazuchi pudesse sair pela última vez, ele ainda deu a sua espada God-Slaying Imperial Blade, que era a sua criação, para o Coctus, como um presente de despedida. E o Coctus até usa essa espada no trailer também. É uma coisa muito interessante que a gente pega esses pequenos detalhes e encaixa um com o outro de uma forma particularmente incrível. Temos o Hubert também, que já é um dos mais conhecidos, né? Mais próximo do Ainz e criador
do mais inteligente Serge Nazarik, o Demiurgos. Ambos os pais dele trabalhavam numa linha de produção completa e tal, mas morreram, acabaram falecendo devido a um incidente relacionado ao trabalho, e o seguro pagou muito mal para ele. O incidente era provavelmente a causa de uma misantropia de Hubert, né, que fluiu para o seu personagem que ele interpretava em Yggdrasil, e acabou sendo refletido diretamente no próprio Demiurgos também. Aliás, cada ser supremo criou os NPCs com base nas suas próprias características ou características próximas ao que eles passavam. E a Maiko também é uma das poucas mulheres existentes em Nazarik que apareceu. Ela é a irmã mais velha de Acme, o criador de Yuri Alpha, por exemplo, e não tem muito o que se falar dela, mas ela era uma participante muito forte e vira e mexe tinha ali um encontro das garotas junto com a Buk Shagama, que também era mulher. Temos o Lúcifer, que foi quem criou e projetou o Golem Leão, que tá dentro do Spar Resort lá de Nazarik. Ele é poderoso pra caramba em falar nisso, tá? De acordo com o Momonga, logo depois da ativação desse Golem, uma falha na EA de combate se deu para conhecer o Golem que atacou todos ao seu redor. Tem até um pedaço na primeira temporada, um pós-crédito que aparece quando eles estão na banheira, que o Golem ataca as garotas, né, do lado feminino. Punitomou, que é literalmente o maior estrategista que você já viu dentro da guilda. De verdade, o Punitomou criou o básico do Peking for Dummies. Ele basicamente incluía para o Aizogon tomar medidas estratégicas para aprender o máximo de informação possível sobre os jogadores-alvo, né, e fazer player kills. Eles lutavam de PVP, além de também manter uma descrição constante do jogador-alvo. Então ele era um cara obcecado em conseguir informações constantemente dos personagens para simplesmente acabar com eles. Dando sequência, tivemos então a cara da Nigredo, junto com outros NPCs que apareceram. É interessante pra caramba. E é interessante pra quem não conhece ela. A gente já comentou aqui que ela é irmã da Albedo. Cara, ela vai ser o administrador do orfanato criado pelo Ainz, que ele comentou no primeiro episódio. E outro fato interessante também é que, originalmente, a Nigredo poderia ser parecida com a Albedo diretamente. Mas o Tábula meio que criou ela para ser intencionalmente destruída, basicamente, né? Então ela tem um rosto feito apenas de músculos. Ela não tem pele nenhuma no rosto. O que chama atenção pelo fato até dela adorar crianças, ela cuida das crianças. Eu acho que a recíproca aí não é verdadeira não, né? Porque se eu fosse a criancinha no caso, eu não ia ficar de boa não. Na verdade, eu ia me cagar todo olhando pra ela. Convenhamos, né? A criança ia olhar e ia ficar assustada. Parece ter a Samara, irmão. Ih, tá louco? Não tô com medo não, mas pô, sozinho também não dá não. O que aparece nesse trailer também foi uma cena do Ainz carregando uma bandeira do Reino Feiticeiro junto com uma legião de soldados. Pode ser o momento em que ele tá direcionando as tropas pro Reino Restize. Tanto que no momento seguinte a gente tem a cena do Brain e do Climb segurando as suas espadas que parecem estar protegendo o rei Ramposa III, né, e a sua filha Rena com o príncipe Zanak também. Por quê? Isso aí acontece quando o Ainz começa a invasão do castelo de Rolente, lá do palácio direto. E o sorriso da Rena nesse momento mostra, cara, tudo que aconteceu aqui é completamente parte do plano maligno dela, que já tá se desenrolando a partir desses primeiros episódios aí que a gente pôde ver. O segundo episódio, inclusive, foi incrível. Quem não viu o review pode assistir, que tem aqui no canal. Dirk Nive também apareceu com uma cara de planejador ali, né? Porque ele já tá planejando encontrar secretamente com a Theocracia Slane, que tá até próximo de acontecer. Eu daria mais uns 2 episódios pra chegar nisso daí. Ou 3, tá? Forçando uns 3, 4 episódios. Na época, o Dirk Nive achava que ele ainda poderia vencer o Ainz. Por isso ele planeja essas coisas por trás dos panos até acontecer a parada toda e ele acabar se tornando estado vassalo direto da guilda. Era a única saída que ele tinha. Ele quer encontrar com os próprios queridos da Theocracia Slane lá no Coliseu, quando o Ainz for fazer a luta. O Diclofen também, que já apareceu pra gente, treinador do Gazef, ex-treinador do Gazef, que surpreendeu até aparecer pela primeira vez no trailer com as suas espadas, empunhando armas, porque isso só acontece também lá no volume 14, quando ele vai enfrentar a Aura, porque antes ele só tem aquela conversa com o Brain sobre treinar as crianças e tal, até manda 2 discípulos dele para ajudar o Brain a fazer isso aí, treinar outras crianças órfãs do orfanato da Renner, para poder transformar elas em guardas, né? Aumentar o potencial bélico, o potencial de força do próprio Restize. Em seguida temos um cara carecão, que é o Ost. Esse cara aí é um comerciante que organiza os torneios de autodefesa no Império Baharut. Ele apareceu porque ele vai ser quem vai conduzir a batalha do Rei Feiticeiro contra o Lorde Marcial Gogin. A mesma batalha que a gente estava falando, por exemplo, que o Dirk Nive vai estar encontrando secretamente com a Theocracia Slane. Então vai rolar essa treta aí durante essa batalha lá no Coliseu, onde o Ainz vai de fato mostrar sua verdadeira força para o Gogin. Lembrando que o Gogin é um dos mais poderosos, se não, na verdade é o mais poderoso lutador, gladiador desse Coliseu aí, né, do Império Baharut. E isso aí vai ser uma luta muito top de se ver. Já mostraram vários pedaços da luta pra gente, mas eu espero ainda ver muito mais.
Outra dúvida legal, o dragãozinho de óculos que apareceu, que chamou a atenção de uma galera. Eu vi muito comentário, tipo, quem é esse dragãozinho de óculos e tal. Galera, esse aí é o filho do Frost Dragon, que tinha tomado parte do ouro dos Quagoa lá, que tinham tomado isso dos anões. Eles viviam basicamente simultaneamente com os Quagoa. No mesmo tempo que vai rolar esse massacre, o Ainz vai destruir esses dragões. Ele vai lá pro reino dos anões e vai criar um vínculo junto com eles para poder lutar contra os Quagoa e contra esses anões aí. Esses dragões aí meio que viviam por uma divisão de terras. E esse dragãozinho aí é muito leal ao seu pai. Ele até falou que o Ainz era incapaz de derrotar o Frost Dragon e tal, que pelo menos até ele não conhecia a força do Ainz, porque quando ele conheceu ele já viu que já era, né? Não tinha nem mais volta. Mas ele tinha um problema ocular, então assim, isso meio que deu uma característica um pouco mais infantil a ele, também meio nerd também, sacou? Usando esses óculosinhos. Mas eu gostei, achei interessante e acho que pode fazer parte até de uma comédia caso o Ainz chegue lá depois para derrotar os dragões. Se você lembra também, mais à frente nós temos aquele Prowl Switch que a gente comentou aqui no vídeo, cara, que tá nas mãos de Azut Aindra, um amigo do Platinum Dragon Lord, um aventureiro da Mantita do Reino, o famoso Red Drop. Ele é o tio da Lycius, a capitã das Roças Azuis, e aparece nesse caso na abertura lutando contra Albedo, que a gente já até falou dessa luta aqui no canal. Essa luta era uma forma de meio que ele segurar Albedo pro Rico Aganeia, que era a armadura do Platinum Dragon Lord, lutar contra o Ainz, cara. Justamente por isso entra a parte da armadura, meio que olhando pro Ainz ali, e o Ainz olhando pra armadura do PDL, porque provavelmente essa luta vai rolar, cara. Se tá aparecendo pelo menos na entrada, isso é só lá no volume 14. Né? E usando essa armadura aí, ele já até lutou com a Shallter, e agora ele queria testar as forças do Rei Feiticeiro para ver se seria possível ele simplesmente conseguir derrotar o Rei Feiticeiro. Só que existem alguns eventos que acontecem aí que nenhum dos dois basicamente sabe a força do outro. Eu ainda acho que o Ainz ganha, é meio óbvio, nosso caveirão é muito forte, mas não é necessariamente o Ainz que está lutando ali. Estamos falando do Ator de Pandora. O Ator de Pandora vai se disfarçar do Ainz, até porque já começou a falar, o Ainz falou quando estava conversando com o Ator de Pandora que ele precisava de alguém que se disfarçasse dele, principalmente para ele continuar mantendo a sua ênfase como Momon e o próprio ator se tornando o Ainz. Então essas coisas vão acontecer aí e nesse momento o Ator de Pandora vai estar vestido, transformado de Ainz. Galera, as lutas em si vão ser muito boas, inclusive essa daí. Outra garota que também aparece pro final da abertura, né, que é uma de armadura. Essa garota aí é a Escama Elbero, uma aventureira líder do 4 Armaments, né, 4 armamentos, né, que é uma equipe de aventureiros classificados pela Michiu como aventureiros Adamantita, conhecida como uma equipe de aventureiros mais fortes de Yanauru, por exemplo, quando estava na Torre de Vigia examinando o exército de mortos-vivos fora da cidade de Yanauru. Enquanto o nobre estava agindo otimista em sobrevivência, a Escama era mais realista e achava a melhor estratégia correr diretamente dali, já que o seu oponente era o Reino Feiticeiro, que era muito forte. Ela reconhece que o grupo dela não tem a intenção de fugir, por exemplo, porque havia muitas boas oportunidades de já ter feito isso antes, mas o primeiro optou por não fazer. Ela e o Conde discutiam sobre o que ouviram o Barão falar, juntamente com quão improvável eles poderiam desistir pacificamente contra o inimigo. Eu acho meio difícil, né? Considerando que a população que era deixada para trás foi convertida em zumbi, o Ainz só tinha cada vez a ganhar mais com isso daí. E os seus pensamentos sobre o propósito de guerra do Reino Feiticeiro já eram literalmente concretos. Ela achava que o Reino Feiticeiro não estava simplesmente matando seus compatriotas sozinho, mas também transformando as vidas deles. Eles mataram os soldados mortos-vivos para reforçar os seus números e ao longo do caminho ir engolindo o Restis inteiro. Não tá errado. E outra coisa também que me perguntaram, a batalha do Coctus versus o Brain é totalmente canônico, galera. Sim, vai acontecer também. Isso acontece lá no volume 14, como nós falamos, até o encontro dos dois aconteceu dentro de Restis, cara. A gente já falou dessa luta aqui no canal e vai ser um outro encontro intenso entre o guerreiro extraordinário, né? O melhor guerreiro de Nazarick contra o atual melhor guerreiro de Restis. Então, sendo assim, cara, a gente vai ter muita batalha louca pra acontecer, muitos personagens novos que vocês não conheciam que vão aparecer nessa temporada também, que a gente viu a partir desse trailer, e vai adaptar algumas partes, pedaços, e deixar outros pedaços em aberto, não que seja rushado, ele vai deixar em aberto e adaptar pedaços diferentes para no filme trazer os complementos. Eu, como um cara que gosto de juntar quebra-cabeças, eu acho excepcional a gente conseguir juntar essas peças, eu acho muito maneiro se eles fizerem uma jogada dessa, eu vou ficar felizão, principalmente se quando acabar a temporada eles anunciarem de cara o filme. Isso aí vai ser pra mim a melhor das melhores hipóteses, o melhor dos melhores mundos, cara, com certeza. Eu vou adorar. Então, claro que eu quero saber agora de você, se eu sanei todas as suas dúvidas sobre essa abertura agora. Manda aí pra mim nos comentários se você não sabia, se sabia, se passou a saber agora, se você tem mais alguma outra coisa pra gente conversar.
Fica à vontade pra perguntar se faltou alguma coisa que eu não falei aqui, que eu tô doido pra responder isso pra vocês, pra gente acompanhar o Overlord. E agora, você que não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, cara. Essa é a sua chance, não deixa pra depois. Se inscreve e ativa o sininho, sabe por quê? Porque assim você não perde nada de Overlord. Eu vou estar sempre te deixando por dentro de tudo, cara. Tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu e tudo que ainda vai acontecer nessa história. Tamo junto sempre, galera. Obrigado de coração, vocês são mitos, são brabos demais. Beijo pra vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!